Vamos agora, então, imediatamente, começar com a nossa NR6, que trata de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Vamos então, meus amigos. Primeira pergunta. De acordo com a norma regulamentadora de número 6, qual é o conceito, qual é a definição de EPI? Antes da gente responder, nós podemos afirmar que o EPI ele pode ser um dispositivo ou ele pode ser um produto. Em ambos os casos, o objetivo dele é a proteção contra os riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, definição de EPI segundo a nossa NR6. Para fins de aplicação desta norma regulamentadora, número 6, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, a todo dispositivo ou produto. Dispositivo, por exemplo, pode ser um óculos de segurança, pode ser um capacete de segurança. E um produto, normalmente, é um tubo de creme de uso individual. Essa palavra aí, ela é muito forte, ela é muito importante e ela tem que ser cegamente seguida. O EPI, meus amigos, ele não pode ser comercializado pelo trabalhador. Ele não pode ser doado, ele não pode ser emprestado para um colega. O EPI, ele tem que ser usado estritamente pelo trabalhador. Porque enquanto uma pessoa é higiênica, a outra não é. Enquanto uma pessoa tem um tamanho de canal auditivo, o colega tem um canal auditivo menor ou maior. Então, são uma série de coisas que impedem que o EPI seja utilizado por mais de uma pessoa. Então, voltando para a nossa definição. Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. De acordo com a NR6, qual é a definição do equipamento conjugado de proteção individual? A palavra já está dizendo, conjugado. O EPI conjugado é todo aquele composto de vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Vale ressaltar, antes de continuarmos, que um EPI conjugado por duas proteções simultaneamente, possui só um CA, que é o certificado de aprovação. Qual é o pré-requisito para o EPI ser posto à venda, ou seja, comercializado? Primeiro, ele tem que possuir o certificado de aprovação, que a gente conhece por CA. Segundo, esse CA tem que ser expedido pela CIT, significa Secretaria de Inspeção do Trabalho. É um órgão vinculado diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego e é a nível nacional. Em que circunstâncias a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, sem ônus, ou seja, gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho
ou de doenças profissionais ou doenças de trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Às vezes, a proteção coletiva não é implementada pelo empregador por questões financeiras ou por espaço físico. E para atender situações de emergência. Eu posso estar num determinado local, fora da empresa, preciso fazer um trabalho e ali não tenho como colocar um EPC. Eu doto o meu trabalhador de um EPI. Qual é o critério que o empregador, o patrão, deve adotar na hora de fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados? Sempre que forem atendidas as peculiaridades de cada atividade, quer dizer, as características de cada atividade profissional, e observando as ações de ordem geral. O empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados, de acordo com o disposto no anexo 1 da NR6. A quem compete recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade? Compete ao SESMIT, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É a nossa NR4. Ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, popularmente conhecida como CIPA, NR5. Nas empresas desobrigadas a manter um SESMIT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinadas atividades. Quer dizer, a CIPA ela só atende a essa responsabilidade caso a empresa não possua, por força de lei, um SESMIT. E nas empresas desobrigadas a constituir uma CIPA? Nessas empresas, que são desobrigadas por lei de constituir uma CIPA, cabe ao designado, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, recomendar o EPI adequado à proteção do trabalhador. Que cabe ao empregador quanto ao EPI? Isso aqui é muito importante. Primeiro, ele tem que adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Depois, obrigar, exigir o seu uso. Terceiro, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Orientar, treinar o trabalhador como se utiliza esse EPI. Guarda e conserva o mesmo. Outro, substituir imediatamente o EPI quando este for danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e a manutenção periódica. Essa palavra higienização é fácil de explicar. Nós vamos ver lá na frente um EPR, um equipamento de proteção respiratória. Existem EPRs descartáveis, como existem EPRs mais complexos. Então, nessa hora, é que o patrão tem que saber fazer a higiene desse equipamento ou terceirizar a higiene desse equipamento, que é um equipamento complexo e essa responsabilidade não pode ser dada ao empregado. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada no EPI. Notadamente, o patrão só vai ficar sabendo disso pelo próprio empregado. O empregado abriu a caixa, viu que existe uma falha, um defeito no EPI, ele chama a pessoa imediatamente superior a ele,
conversa sobre aquilo e o patrão vai procurar substituir o EPI no mais breve possível. O que cabe ao empregado quanto ao EPI? Cabe ao empregado usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. O que significa isso? Eu só posso utilizar meu EPI durante o exercício do meu trabalho. Então é muito comum nós, nos transportes coletivos, vermos empregados com as botas de segurança. Vemos os empregados utilizando os óculos de segurança no meio da rua. Às vezes a pessoa é humilde e ela só tem aquele calçado, que é o calçado que ela utiliza no trabalho. Cabe também ao empregado responsabilizar-se pela guarda e pela conservação do EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado deste EPI. O que cabe ao fabricante nacional ou ao importador de EPI? Primeiro, cadastrar-se, segundo o anexo 2, junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Solicitar a emissão do CA, Certificado de Aprovação, conforme o anexo 2. Solicitar a renovação do CA, conforme o anexo 2. Quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Requerer novo CA de acordo com o anexo 2 quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado. Então, esse item aqui ele é muito importante. O fabricante foi desenvolvendo outro tipo de EPI com maior tecnologia, mas ele não pode colocar no mercado de qualquer maneira. Ele tem que submeter uma Fundacentro, a CIT, um Inmetro, esse EPI. Passado nos testes, o EPI entra no mercado normalmente. E quanto ao CA, se eu fizesse uma pergunta para vocês, esse creme de proteção que a gente passa no nosso corpo quando nós vamos à praia, esse creme de proteção, ele é um EPI? O que vocês acham? Qual seria a resposta correta para vocês darem? O creme de proteção, ele passa a ser um EPI quando houver na sua embalagem um CA, um certificado de proteção. Então, bombeiros, tratadores de piscina, essas pessoas que trabalham a céu aberto, elas precisam passar esse creme de proteção. Mas só vai ser considerado EPI se esse creme de proteção conter o quê? Um CA, que é um certificado de aprovação. Continuando aqui do fabricante nacional importador. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação. Comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA, que aí você está dando qualidade ao produto. Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho quaisquer alterações de dados cadastrais fornecidos. Comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, sua manutenção, se existe alguma restrição e demais referências à sua utilização. Fazer constar do EPI
o número do lote de fabricação. No caso de algum problema, você tira do mercado todo aquele lote que está na prateleira. Providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do Simetro, quando for o caso. Quem não lembrar o que é Simetro, vocês anotam. O Simetro é o Sistema Nacional de Metrologia, de Normalização e Qualidade Industrial. É um sistema brasileiro constituído por entidades públicas e privadas que exerçam atividades relacionadas com metrologia, normalização, qualidade industrial e certificação de conformidade. O que cabe à CIT quanto ao EPI? Lembrando que CIT é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. A. Cadastrar o fabricante ou o importador de EPI. Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA do EPI. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios do EPI. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. Fiscalizar a qualidade do EPI. Suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora. Cancelar o CA. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho poderá requisitar amostras do EPI, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. Quanto ao EPI, o que cabe à SRTE? A SRTE é a antiga DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Então, a SRTE significa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. É um órgão também diretamente ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, só que agem de Estado em Estado. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EPI. Recolher amostras do EPI. Aplicar na sua esfera de competência as penalidades, que são as sanções, cabíveis por descumprimento desta norma regulamentadora. Como são classificados os EPIs e quais são as suas categorias? São classificados de acordo com a parte do corpo que protege. E as categorias são: primeiro, proteção da cabeça, entre parênteses, crânio. Proteção dos olhos e da face. Proteção auditiva. Proteção respiratória. Proteção do tronco. Proteção dos membros superiores. Proteção dos membros inferiores. Proteção de corpo inteiro. E, por último, proteção contra quedas com diferença de nível, ou seja, trabalhos realizados em altura. Então, com isso, meus amigos, chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que sirva para vocês terem um conhecimento superficial sobre EPIs. A seguir, nós vamos entrar para um tipo de EPI específico, a respiração, que são os EPRs. Um grande abraço, até lá.